no Salmo 37. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que roubam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e fazer o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te no Senhor, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Esse salmo, como eu falei para os irmãos, é um dos salmos mais preferidos mesmo, o salmo mais lindo que eu acho da Bíblia, é o Salmo 37. Esse salmo foi escrito por Davi já na sua velhice, né? No auge da sua velhice, escrito por Davi, né? Como um registro de sua experiência de vida, né? Refletindo sobre a dificuldade e a prosperidade dos ímpios e a aflição dos justos. Então, aqui Davi estava fazendo, quando fez esse salmo aqui, ele já estava na sua idade avançada e ele estava falando para o povo de Israel. E o que nós podemos observar aqui? Eu separei 4 pontos aqui, né? 4 pontos aqui para a gente meditar e aprender nessa lição aqui que fala do Salmo 37, que vai do 1 ao 5. O primeiro ponto aqui, eu escrevi assim: livre-se da inveja e dos ressentimentos. Por muitas vezes, né, irmão, nós colocamos nossa vida na mão do Senhor, nós oramos, pedimos, clamamos, pedimos a bênção, ela vai chegar porque ela já está a caminho, e o ímpio vai prosperando no teu lugar. E por muitas vezes ele passa até pela nossa cabeça: mas Senhor, eu estou no teu caminho, eu estou na tua presença, eu estou pedindo ao Senhor, né? Mas o que acontece, irmão, como diz aqui a sua palavra, e no verso 2 diz assim: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. O ímpio, quando ele é abençoado, a bênção dele não é eterna. É diferente quando o cristão, quando o servo do Senhor é abençoado. Quando Deus ele abençoa você, a bênção dele é de eternidade, é eternidade. Já cansamos de ver muitos relatos aí, os ímpios prosperando, né, ganhando fábulas de dinheiro, ganhando tudo. E o final disso tudo? Muitos morrem pobres, muitos suicidam por causa, né, que perdeu tudo. Mas o cristão, quando Deus ele abençoa, está abençoado. Uma vez que Deus te deu a bênção, ninguém tira, porque operando Deus em nossa vida, quem impedirá? Então nós devemos ter cuidado, livre-se da inveja e dos ressentimentos. E o segundo ponto que eu pude observar aqui, né, está lá em confie no Senhor e fazer o bem, né? O que é confiar no Senhor? É depositar a nossa fé no Senhor, né? Quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, nós estamos confiando no Senhor. Mas como assim? Sim, a fé, o que é fé? É o firme fundamento das coisas que não vimos, mas a certeza é que nós esperamos, né? O que é fé? Fé não é dar um passo no escuro. Não dê um passo no escuro não, que você pode se dar mal. Fé é quando nós se lançamos sobre a palavra de Deus. Aleluia! Isso é fé. Nós temos um exemplo muito claro na Bíblia, né? Está lá em Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao 8, quando o povo, os pescadores lá, Simão e todos aqueles pescadores, passaram a noite toda pescando e estavam lá à beira da praia lavando a rede. Quando Jesus chegou, pegou o barco de Simão emprestado, afastou-se um pouco, fez o barco de Simão curto, pregou a palavra ali e agora falou: Simão, vai para o mar alto e lança a rede. O que Simão falou? Senhor, passamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a sua palavra nós lançaremos a rede. E todo mundo sabe do final, né? Então, sobre a palavra de Deus, né, as coisas acontecem. Agora, quando você dá um passo no escuro, você pode se extremar. E Pedro foi ali, lançou a rede e colheram peixe, tanta quantidade que o barco quase foi. Então é isso, irmão.
né? Confiar no Senhor é isso, é confiar na palavra de Deus. Se a palavra de Deus está te orientando dessa forma, faz dessa forma. Se ela não te está te orientando, não faça, irmão. Faça de acordo com a palavra do Senhor. Então é outro ponto que eu aprendi aqui, eu em casa, né, lendo a Bíblia assim, e Deus ia me dando e eu escrevendo aqui muita coisa, mas o tempo é pouco, não dá para se falar tudo. Eu só separei 4 itens aqui, e agora eu vou para o terceiro. Deleita-te no Senhor. Está lá no versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. O que é deleitar no Senhor? É fazer se deliciar, é ter prazer no Senhor. E quando nós temos prazer no Senhor, quando nós temos prazer na obra do Senhor, quando nós temos prazer na palavra do Senhor, logo a seguir vem a promessa: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Qual o desejo do teu coração nesta tarde aqui? Qual o desejo que Deus colocou no teu coração? Aquilo que você tem colocado diante de Deus, que está no teu coração. Deleita-te nele e Ele vai satisfazer esse desejo que está no teu coração, que só você e Deus sabe. Aleluia! Só você e Deus sabe. Então espera no Senhor, deleita-te, se delicie no Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração, né? Então, amados irmãos, nesta tarde, aquilo que você colocou diante de Deus, aquilo que está no teu coração, espera no Senhor, deleita-te no Senhor, que Ele vai conceder esse pedido que está no teu coração. Eu não sei o que é, mas você e Deus sabem o que é. E o terceiro ponto aqui, irmão, o que nós podemos aprender aqui, né? Aqui é confiar no Senhor. Não, o terceiro ponto eu até pulei aqui. Agora vamos falar em confiar no Senhor e fazer o bem, falei. Agora o terceiro aqui, o quarto ponto: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Quer entregar o teu caminho? Eu estava pensando aqui, até um tempo atrás, eu estava pensando nesse versículo aqui. Você passa assim, em certo lugar, é escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu... Aí eu estava pensando, olha só, com minha ignorância, que essa frase aqui era só para aqueles que não são cristãos. Mas aqui, Deus falando comigo aqui, Davi, ele estava falando com quem? Com o povo de Israel. Davi estava falando para a gente, e como Deus hoje está falando para a gente. Então é entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele tudo fará. Então quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, Ele tem como fazer as coisas prosperar em nosso caminho. Então significa, o que significa confiar no Senhor? Entregar o teu caminho ao Senhor é chamar a presença do Senhor para você. Aleluia! O que é confiar no Senhor? Entregar o teu caminho é quando nós chegamos na parte da manhã, que nós acordamos e fomos fazer a nossa oração, e a primeira coisa é: Senhor, minha vida está nas tuas mãos, consagra esse dia nas tuas mãos, consagra os caminhos nas tuas mãos, entendeu? Então ali é entregar, é chamar a presença do Senhor para nossas vidas. E quando nós chamamos a presença do Senhor, né? Aí, como diz aquela canção, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Isso é o que? É Deus indo na frente, abrindo os caminhos para você. É quando você entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Então é dessa forma que Deus trabalha, é dessa forma que Deus opera, é dessa forma o qual o Senhor está falando nesta tarde aqui. Devemos entregar o nosso caminho ao Senhor todas as manhãs, todos os dias, a todos os momentos. Aleluia! Às vezes a gente passando por luta, por dificuldade, por momentos difíceis. Senhor, eu entreguei meu caminho nas tuas mãos, eu estou confiando no Senhor, e eu sei que o mais Ele fará. Ele fará. É confiar no Senhor. O que é confiar? Um exemplo de confiar: nós, como vamos deitar da nossa cama, nossa sã saúde, a gente deita, dorme sabendo que no dia seguinte nós vamos acordar e tudo vai dar da melhor forma possível. Embora possa acontecer ao contrário, mas o nosso pensamento, quando nós deitamos,
né? Fizemos a nossa oração, deitamos, dormimos, mas no nosso íntimo, no nosso pensamento, sabemos que nós vamos acordar. E às vezes nem acordamos, mas confiar no Senhor é isso. É você fechar os olhos, né? Descansar no Senhor, esperar no Senhor e deixar Ele trabalhar em nossa vida, deixar Ele agir em nossa vida. Por muitas das vezes nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e pegamos o nosso caminho de volta. Uma vez que você entrega o teu caminho ao Senhor, você não pede mais nada de volta. Está nas tuas mãos, descansa no Senhor, está nas mãos do Senhor. Aleluia. Muitas vezes, né, com a nossa própria força nós não conseguiremos fazer, não conseguiremos, mas nós quando descansamos no Senhor, quando nós entregamos o caminho no Senhor, as coisas vão acontecer e no tempo certo, na hora certa. E Deus, quando vai abençoar, Deus ele tem prazer em abençoar o teu povo. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor ela enriquece e não acrescenta. Então Deus tem prazer em abençoar a cada um de nós aqui nesta noite. Os irmãos fiquem com essa palavra, os irmãos, né, meditem nessa palavra, pega esse salmo, lê ele todinho. E aqui para finalizar, lá no versículo 25, né, aqui no Salmo 37, 25, o próprio Davi falando: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Davi nunca viu, eu nunca vi, ninguém vai ver Deus desamparar o justo e a sua descendência, que é? Teus filhos, teus netos, toda a tua descendência mendigar o pão. Nada disso. Que os irmãos abençoem nessa tarde e que esse irmão medite nessa palavra em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, vamos.